Irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Nós estamos naquela série de pregações da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ler versos 16 a 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 a 17, onde Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela sua própria fé, por meio da fé. Então, irmãos queridos, para que eu possa ter uma clareza sobre o que é o Evangelho, o que Paulo tem em mente quando ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, eu preciso conhecer a carta de Paulo aos Romanos. Evangelho não é isso: vem aqui que você vai ser abençoado. Você está com um problema na sua vida, vem na igreja que sua vida vai mudar. Você está com um problema financeiro, vem aqui, eu vou fazer uma oração por você e Deus vai te prosperar. Você está doente, vem aqui que nós vamos fazer uma oração com unção, com óleo, e você vai ser curado. Isso não é evangelho, isso é uma forma, uma linguagem, uma gíria evangélica para atrair as pessoas que não conhecem o evangelho para as igrejas. O evangelho não é isso, e Deus pode fazer isso? Pode. Mas o Evangelho tem como centro, nós vamos falar isso hoje, a pessoa de Jesus Cristo, e o que Ele fez na cruz por nós, e os benefícios daquilo que Ele fez por nós, que nos são dados pela sua graça, nos são dados gratuitamente. Então eu preciso entender que é Evangelho e saber isso. Eu repito muito aqui na igreja, mas eu falo isso mais para os de fora que estão chegando agora do que para vocês. Evangelho não é Velho Testamento, não é pregar as coisas do Velho Testamento, as leis do Velho Testamento, fazer as campanhas do Velho Testamento, os votos, sacrifícios do Velho Testamento. Evangelho não é Velho Testamento. Velho Testamento nós temos afirmado aqui que é judaísmo, é a história do povo judeu. Você quer ter cultura sobre o povo judeu, sobre as suas tradições, sobre como Deus falou com eles, as leis que Deus deu para eles. Então você vai para o Velho Testamento, você vai encontrar lá as promessas que Deus fez para eles, não para nós. Então você vai conhecer tudo isso. Mas Evangelho, as boas novas de grande alegria, não é a velha aliança. O Evangelho começa da cruz para frente, quando Cristo diz: está consumado, Ele morre, derrama o sangue dele. Então começa daí para frente o Evangelho. A nova aliança não está no Velho Testamento. É velha aliança. A nova aliança começa da cruz para frente. Então o Evangelho começa da cruz para frente. Enquanto eu não for dividido, enquanto no meu entendimento eu não tiver clareza sobre isso, eu tenho dificuldade de entender o que é esse Evangelho que é o poder de Deus. E se você for ver, a maior parte das pregações estão sempre sendo feitas em cima de coisas do Velho Testamento, sendo que nós deveríamos pregar as cartas de Paulo, que expressa claramente aquilo que é nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala: não me envergonho do Evangelho, Paulo está cercado de judeus, a nação judaica é contra ele, acha que ele é um impostor, que ele quer destruir a religião judaica. Paulo está sozinho nesta parada, né, vamos dizer assim. Ele está cercado de inimigos que fazem tudo para que ele se cale. Aos olhos desses inimigos, o que Paulo prega não serve para nada, é um desvio da verdade, mas Paulo sabia o que pregava. Então ele diz: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Acredite em quê? No Evangelho. Aí Paulo fala, que nós já pregamos isso nas lives passadas.
A justiça de Deus se revela no Evangelho. Já falamos tudo sobre isso nas lives passadas. E hoje nós vamos falar isso aqui, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, olha lá, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vamos falar hoje isso. De fé em fé. Então, o que Paulo está dando a entender? Que eu não entendo o Evangelho tudo de uma vez. E eu vou ter uma fé na medida do meu entendimento. Então, se eu estou começando agora no Evangelho da graça de Deus, o meu entendimento ainda é pequeno sobre o Evangelho da graça de Deus, então eu tenho fé, mas limitada por aquilo que eu conheço do Evangelho da graça de Deus. Mas daqui a um ano, eu ouvi a palavra da verdade, eu fui aprendendo sobre as cartas de Paulo, o meu entendimento cresceu. Logo, a fé que eu tenho agora é superior a um ano atrás. Por quê? Um ano atrás eu conhecia poucas coisas, agora eu estou conhecendo mais. Então, o que Paulo está dizendo? De fé em fé, que a fé é uma coisa crescente, conforme eu vou crescendo no conhecimento, conforme eu vou crescendo no entendimento do Evangelho da graça de Deus, a minha fé vai atingindo o alcance maior. Então o nível daquilo que eu creio vai subindo, é que nem subir em degraus. Eu subo o primeiro degrau, o segundo degrau. Quando eu estou lá no 20º degrau, a minha visão não é como a coisa que eu via no primeiro degrau. Eu subi, estou mais alto. Então, de fé em fé, eu vou subindo pouco a pouco, na medida que eu vou conhecendo o Evangelho. Eu não conheço o Evangelho num dia, numa semana, num ano. É um processo de ensinamento que dura anos. Então, na medida que eu vou conhecendo o Evangelho, esse poder de Deus para a salvação, então eu vou crescendo de fé em fé. Então, nós encontramos no meio do povo que crê no Evangelho da graça de Deus, níveis de fé diferentes. Aquele que está começando agora, o entendimento que ele tem. Aquele que cresceu um pouquinho mais. Aquele que já é mais adulto e aquele que já amadureceu. Nós encontramos esses tipos de níveis de fé naqueles que estão no Evangelho da graça de Deus. A fé é medida por aquilo que a pessoa compreende dentro dela do que é o Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso no seu coração? Então, vamos trabalhar para te explicar de fé em fé. Vamos trabalhar como isso tudo começa. Então, eu tenho que entender o seguinte. Essa fé que Paulo fala não é acreditar em qualquer coisa. A fé é um conhecimento, não é acreditar em qualquer coisa. Entende? É um conhecimento que eu tenho daquilo que é evangelho. Acreditar em qualquer coisa é a pessoa que acredita em água ungida, acreditar em qualquer coisa. A fé não é acreditar nisso. A fé evangélica tem um ponto central, tem um centro onde tudo começa. Onde tudo começa. E se essa fé não for baseada nesse ponto central, eu vou estar tendo uma fé criada pela mentalidade humana, criada pelo falso evangelho. É por isso que tem gente que acredita em agorada, sal grosso ungido no meio da igreja. É por isso que tem gente que acredita, a pessoa põe um batente de porta de madeira no meio da igreja, fala que essa porta é Jesus, e fica aquela fila passando por essa porta. Ele acha que depois que passar por essa porta de madeira que representa Jesus, ele vai sair liberto. É por isso que as pessoas levam rosa ungida para casa, levam óleo de Israel, água do Rio Jordão e um monte de outras coisas mais. Porque isso aí é a fé falsa, não é a fé, não está ligado ao centro da fé, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a minha fé verdadeira, a tua fé verdadeira, ela tem um centro, um foco, que é a pessoa de Jesus Cristo e este na cruz, crucificado. Então vamos para a palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Tudo começa aqui, com essa compreensão. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Esse é o centro do Evangelho, é onde tudo começa, onde o Evangelho começa. A partir do verso de número 10, nós vamos ler o verso 10, depois alguns outros mais na frente, aí mesmo. O que Paulo fala? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor.
e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Para aí, o que Paulo está dizendo? Paulo se apresenta como um construtor. O que um construtor faz quando ele vai construir um edifício? Primeiro, o que ele quer construir na parte de cima, ele vai calcular o fundamento que ele tem que fazer dentro da terra. Então, nenhuma construção começa pelo telhado, pelas paredes. Toda a construção, para ser bem feita, ela tem que ter um fundamento, esse fundamento vai suportar tudo aquilo que vai ser construído em cima dela. Se o construtor vai fazer um prédio de 5 andares, ele tem que calcular qual a profundidade do fundamento para suportar um prédio de 5 andares. Se ele vai construir uma casa, um sobrado de 2 andares, menor, então ele tem que calcular qual é o fundamento que ele vai pôr debaixo da terra para que vai suportar aquilo que ele tem que fazer do lado exterior, a construção que ele vai fazer do lado de cima. Repare bem, o fundamento sustenta tudo que vai ser feito. Está bem claro isso? Então Paulo fala, segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento como um prudente construtor, né? E ele diz, olha lá, outro edifica sobre ele, porém veja como cada um edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, como é que começa a verdadeira fé? A verdadeira fé, ela só crê em Jesus Cristo, naquilo que ele fez na cruz. Não tem espaço para outra coisa. Esse é o fundamento. A verdadeira fé não crê em objetos dourados e ungidos, não crê num super líder poderoso, não está apoiado no nome de uma igreja, numa placa de igreja. Não, a verdadeira fé, onde tudo começa, ela é centralizada no fundamento, e o fundamento é a pessoa de Jesus Cristo. Está bem claro isso no teu coração? Então, qual é o fundamento? Às vezes você conversa com uma pessoa que se diz evangélica, você vê que ela não está no fundamento, ela está na revelação de alguém, ela está apoiada na campanha de fulano de tal, no nome de uma igreja. Ela até aparece na televisão e fala assim, eu sou da... Não é de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles não têm fundamento. O fundamento é o bispo, é o apóstolo, é o pastor, é o líder, não é Jesus Cristo. Então entenda isso, você que está no YouTube nos assistindo. A fé tem um fundamento onde tudo isso começa, e a pessoa, esse fundamento é Jesus Cristo e aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Está bem claro isso aí? Eu tenho dito que o evangelho é como um quebra-cabeça. Você vai começar a montar o evangelho com uma peça. Qual peça? Jesus Cristo é o centro do quebra-cabeça, é a primeira peça. Você vai pôr ali no meio. E depois você vai encontrando todas as outras e se adequando a ela, para que você tenha a visão, a imagem do quebra-cabeça, uma imagem completa, tendo a primeira peça como fundamento, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é meu Salvador, é o meu Redentor, é o meu Senhor. Agora eu vou descobrindo todas as verdades que vão se encaixando nisso, e vão formando o quebra-cabeça, que é o evangelho, até que eu tenha uma imagem real daquilo que é evangelho, daquilo que é a minha fé, daquilo que Cristo fez e daquilo que eu tenho crido. Então a pessoa precisa ser construída. Entenda o que eu vou dizer para você. A pessoa chega nova na igreja, ela precisa ser construída por dentro, ser ensinada, Cristo como fundamento. A vida dela precisa ser construída parte por parte no conhecimento, até que ela vai amadurecer e ter uma visão clara do evangelho. Isso leva tempo, leva anos se a pessoa se aplicar, ouvir o que tem que ouvir. Então, você encontra um monte de crentes que falam que são crentes, eles não foram construídos em nada. São pessoas que falam que creem em Jesus Cristo, mas têm uma fé sem sentido, sem fundamento. Eles não sabem nem aquilo que Cristo fez na cruz. Porque, me desculpe, uma pessoa acreditar num copo com água, ele não sabe o que Cristo fez na cruz. Então, qual é o fundamento? Nós estamos falando de fé em fé, então o fundamento é Jesus Cristo. É isso que Paulo plantou. Paulo plantou o fundamento, Jesus Cristo. Agora,
o que vai ser construído em cima disso? Então vamos ler de novo o verso 10. Olha, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro vai edificar sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é o fundamento que foi posto? Jesus Cristo. Então, vou falar de novo. A fé de uma pessoa começa com esse fundamento dentro dela, Jesus Cristo. Em cima desse fundamento vai ser tecido, vai ser construído o que é o Evangelho. E Cristo é o sustentáculo da verdade do Evangelho. Está claro isso? Não tem crença em outra coisa. Hoje em dia a igreja crê num monte de coisas que não é Evangelho. Pratica um monte de coisas que não é Evangelho, estão fora do fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. Agora vamos lá para 1 Coríntios 1. Agora vamos ler o 23 e 24. Mas nós pregamos Cristo crucificado. O que Paulo pregava? Pregava Cristo crucificado. O que Paulo ensinava? Ensinava o que aconteceu na cruz e tudo aquilo que foi em benefício nosso favor. Mas nós pregamos Cristo crucificado, olha lá, escândalo para os judeus que eram contra o Evangelho, loucura para os gentios que não criam no Evangelho, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. Que Cristo é esse? O Cristo crucificado. Olha lá, o que Cristo crucificado é? Olha lá, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo tinha como centro do Evangelho o Cristo crucificado. Como fundamento, Paulo não ensinava outras coisas, Paulo não se desviava dessa verdade. O centro da pregação do Evangelho é Jesus Cristo, o fundamento e este crucificado. Agora vamos lá para capítulo 2 desta mesma carta, vamos lá, a partir do verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse em quê? No poder de Deus. Então Paulo fala, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não usei técnica de linguagem, não fiquei contando historinha bonita para vocês gostarem, eu decidi nada saber entre vocês. A única coisa que eu me apoiei foi no Cristo crucificado. Para quê? Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. Se apoiasse aonde a fé de vocês? Se apoiasse no poder de Deus. O que é o poder de Deus? É o Evangelho. E qual o centro do Evangelho? É o Cristo crucificado. Então tudo que precisava ser feito, presta atenção, tudo que precisava ser feito para uma pessoa ser salva, ser liberta, ser feita filha de Deus, ter a vida eterna, não entrar em juízo, foi feito por Jesus na cruz. Para que a pessoa mantenha sua salvação, não é por esforço próprio, é confiando e acreditando naquilo que Cristo fez na cruz. Por isso que Paulo fala em Efésios 2,8, eu repito muito aqui, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, vocês não produzem isso. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, coisas que vocês possam fazer para que ninguém se glorie. Então Cristo nos salva e Ele mantém a nossa salvação até o fim, por isso que é pela graça. Está bem claro isso no seu coração? Hoje eu estou falando está bem claro isso e se você entendeu, estou falando muito, né? Agora, o que aconteceu com os Gálatas? Vamos lá, Gálatas capítulo 1. Você pode me dar uma aula a respeito disso. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6. O que Paulo fala? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebesse, seja anátema. O que aconteceu com os Gálatas? Paulo ensinou e pregou o evangelho da graça de Deus, centralizou a fé deles em Jesus Cristo. Aí chegou o pessoal da lei, o pessoal dos pregadores do Velho Testamento, se infiltraram na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas: olha, só o que Paulo ensinou, só o que Cristo fez não é suficiente. Você precisa voltar-se para a lei, guardar sábado, praticar o judaísmo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. E os Gálatas foram enganados, deixaram aquilo que Cristo fez na cruz, a graça de Deus, de lado. E se voltaram para o judaísmo. Esse é o quadro da igreja brasileira. Cristo crucificado é posto de lado. E o que mais se prega nesse Brasil, gente, é o judaísmo. Entra nas igrejas de bairro, vamos à palavra de Deus, Isaías, Jeremias, só Velho Testamento, sim ou não? Então os Gálatas, eles voltaram as costas para aquilo que Paulo havia ensinado e se voltaram para o judaísmo. E esse é o cenário, o maior cenário que está presente aqui na igreja brasileira. Está claro isso? Então qual é o objeto da nossa fé? Nós não cremos em nenhuma outra coisa. Nós não cremos em nenhuma outra coisa. Nós não cremos em apóstolo. A nossa vida não está baseada em revelação de ninguém. Nós não cremos em profetas da atualidade que só falam mentira. Não, a nossa fé não está em nosso pastor, não está no nosso líder. Não. A nossa fé está só no Senhor Jesus Cristo e em ninguém mais. O fundamento daquilo que a gente crê é Jesus Cristo e aquilo que Ele fez na cruz e em nada mais. No nosso coração não existe espaço para crer em nenhuma outra invenção, em nenhuma outra coisa, a não ser no Cristo e este o quê? Crucificado. Está bem claro isso? Agora Paulo diz o quê? Veja como cada um edifica sobre o fundamento. Então Paulo pôs o fundamento, Jesus Cristo. Nós estamos naquela parte de fé em fé. Veja como cada um vai edificar, vai construir. O que Paulo está dizendo? A pessoa creu em Cristo. Agora, como a vida dela vai ser construída? Como a vida dela vai ser ensinada? O que vai ser construído na mente, no coração dela? Isso é de suma importância. Entende? Então, a pessoa está numa igreja. O que está sendo ensinado para ela? A vida dela está sendo construída baseado naquilo que estão sendo ensinado para ela. A vida dela vai ser aqueles ensinamentos que puseram na mente dela. Se puseram só ensinamentos de lei, é isso que está na cabeça dela, ela não entendeu o evangelho. Ela pode estar 30 anos dentro de uma igreja pentecostal, dando glória a Deus, falando aleluia, sapateando, rodando, fazendo campanha e revelando. Ela foi construída com estas coisas, é isso que está na cabeça dela. E ela nunca entendeu o que é o evangelho da graça de Deus. Porque ela foi construída, Paulo diz, veja como cada um constrói. Então olha a responsabilidade de quem ensina. Ensinar a palavra de Deus não é falar besteira, meus irmãos. Não é vir falar qualquer coisa, receba, hoje é o dia, né? Hoje é o dia da sua vitória, vem receber vitória. E o povo fica tudo tonto, não sabe nem em que acredita. Ensinar a palavra de Deus, primeiro você tem que ter aprendido, amadurecido, para depois transferir para as pessoas aquilo que em anos Deus trabalhou dentro de você para te formar, para te ensinar, entende? Para te amadurecer. Quem prega e ensina não pode brincar com a vida de ninguém. Você pode falar coisas que escravizam as pessoas, que não trazem a verdadeira fé para as pessoas, que aprisionam a mente delas. Como você pode falar coisas que vão trazer uma eterna liberdade para elas. Por isso que você tem que tomar cuidado de quem você está ouvindo.
Não interessa se tem programa de televisão, se está com uma igreja lá na televisão com 5.000 membros. Quando ele abre a boca, às vezes o que ele está falando é para até escravizar na igreja dele, nas campanhas que ele quer que você vai. Não é o evangelho. Então ensinar não é uma brincadeira, porque você vai mexer com a cabeça das pessoas, com o coração das pessoas. Você pode libertá-las através do conhecimento do evangelho, ou fazê-las ficar escravas na tua denominação anos, sem que elas entendam a verdade do evangelho. Então tem um monte de crente atrofiado, eu encontro eles por aí. Ô glória, aleluia, hololô. Aí você fala alguma coisa do evangelho, não entende nada. Meu irmão, você perde a salvação. Nossa, não perseverar, aquele que não perseverar até o fim, ele não entende nada de salvação. Você fala assim, olha, um crente atrofiado aí, está na igreja dando glória, aleluia, paletó e gravata. Ele não entende nada do evangelho, foi construído com material que vai pegar fogo. Quer ver? Nós estamos em Gálatas, volta lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, volta lá. Então, Paulo apresenta aqui 6 tipos de materiais que vai ser construído na vida da pessoa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Por isso, olha para dentro de você, você do YouTube, olha para dentro de você, o que foi posto dentro de você, quem foi o teu mestre, quem você ouviu, que igreja você participou, puseram o evangelho da graça dentro de você ou te escravizaram cheio de medo, deixaram você na liberdade do evangelho da graça de Deus ou te atrofiaram a mente, só com pregações de jugo, de escravidão, de velha aliança, de judaísmo. Isso é muito importante. Então Paulo fala, verso 11 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Agora olha lá, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas ele mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. O que Paulo está dizendo? Apresenta 6 tipos de materiais de construção. Primeiro, ouro, prata e pedras preciosas. Não é o valor de cada um. Esses 3 materiais, ouro, prata e pedras preciosas, como é que o ouro se torna puro? Quanto mais fogo, mais você purificar ele através do fogo. Não é verdade? Mais puro ele vai ser. O fogo não destrói o ouro, purifica. Como é que a prata se torna prata pura? Quando ela é purificada, vão aquecê-la, ela vai ficar líquida, vão tirar dela toda a impureza e ela vai se tornar mais pura pelo fogo. Como é que é feito o diamante, aquela pedra linda, rara, valiosíssima, no calor intenso das profundidades da terra, dali que vem o diamante. Então fogo não destrói nem prata, nem ouro e nem o diamante, tornam eles melhores. O que é o fogo? São as coisas que nós passamos nesta vida. Quando nós estamos firmados no evangelho, nós sabemos suportar as aflições, nós sabemos enfrentar as adversidades, nós não ficamos assim, ora por mim, 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas, não. Nós sabemos suportar as coisas que doem. A vida espiritual não é só receber vitória, vitória. Você vai passar na sua vida por períodos bons e vai passar por dificuldades. Você vai ter em abundância, como Paulo disse, e também vai ter em escassez. Nós passamos por diversas coisas nesta vida, umas fáceis e uma maioria difíceis. E isso é o fogo. Entende? E essas coisas, por mais difíceis que sejam o que você esteja enfrentando, por mais dor que você tenha, quando você está fundamentado no evangelho, você não cai, você não esmorece, você está no fundamento. Essas coisas difíceis vão tornar você melhor.
Agora, qual outro material que Paulo apresenta? Madeira, feno e palha. Passa um fogo nessas coisas. Se você queimar palha, queima tudo. Queimar madeira, queima tudo. Feno, queima tudo. São aquelas pessoas que foram construídas não com o evangelho, com ensinamento errado, fé de Velho Testamento, lei, usos e costumes. Quando o fogo vem, o que vai acontecer? Paulo disse assim, vai sofrer o dano. Você vê que teve gente que há anos dentro da igreja, quando vem um problema, arrasa a vida dele, ele cai, nega a fé, tomba. Por quê? O que ele aprendeu? Madeira, feno e palha. Ele foi construído, a fé dele, com materiais que pegam fogo, não suportam. Entende? Vocês estão entendendo, queridos? Então, Cristo é o fundamento. Se eu for construído com madeira, aliás, ouro, prata, espécie das pessoas, é o evangelho da graça de Deus. Madeira, feno, palha é lei, judaísmo. A hora que a luta vem, porque olha, não seja ingênuo. Todos nós enfrentamos coisas terríveis. Graças ao bom Deus que Ele nos dá um período maior de segurança. Mas um dia nós vamos ter que enfrentar muitas coisas terríveis. Eu enfrento muitas delas. E a mais terrível vai ser um dia que nós vamos deixar esse corpo. Entende? Agora, aquele que foi edificado vai suportar todas as coisas e vai prevalecer. Mas aquele que foi construído com madeira, feno, palha, vai queimar tudo. Ele vai ver que ele nunca creu em nada. Coitada daquela pessoa que acreditou em rosa ungida a vida inteira. Uma hora ela está com um problema sério familiar, já fez todas as campanhas, votos, sacrifícios, e está diante dela na mesa uma rosinha murcha. Ela vai olhar para aquilo e vai fazer o quê? O fogo vai consumir tudo isso, ela vai cair. Porque ela foi construída com material inflamável, que não serve. Ela foi construída com aquilo que não é a verdadeira fé. E tem muita gente que não está construído, não foi edificado com a verdadeira fé. Olha lá, o que ele diz. Verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. O que ele está dizendo? O tempo vai passar, meus irmãos, o tempo vai passar. O tempo vai passar e na tua vida vai ter a prova de todos esses anos que você viveu pela fé, se a tua fé permaneceu, mesmo diante de todas as adversidades da vida. Se você permaneceu na mesma fé, na mesma garra, na mesma coragem, com a mesma força, não é? O dia vai demonstrar isso. Né? A pessoa vem na igreja, oba, tudo é oba, oba, maravilhoso, aceita o evangelho da graça de Deus. Quando você vê que as coisas mudam, eles mudam também, não permanecem como tinha que permanecer. Não permanece. O dia, o tempo vai demonstrar o que cada um creu de verdade. No decorrer dos anos, isso vai aparecer. Se você foi uma pessoa de fé verdadeira no fundamento, se você creu em madeira, feno e palha, no decorrer do tempo, isso vai aparecer. Aí ele diz, verso 14, se permanecer a obra de que alguém sobre o fundamento edificou, esse vai receber o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano. Sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo como que todavia através do fogo, porque ele estava no fundamento, ele acreditava em Jesus Cristo. Vocês entenderam isso, queridos? Estamos caminhando? Posso me alongar um pouquinho? Posso? Então, pastor, você está falando tudo isso para explicar de fé em fé. Exatamente, o fundamento da fé. Cristo crucificado e tudo que ele fez na cruz. O centro da fé na igreja é acreditar no Cristo e no que ele fez na cruz por nós. É aí que começa o evangelho. Esse é o fundamento da nossa vida. Nós não cremos em nenhuma outra coisa, a não ser em Jesus Cristo. E como é que a fé vem? Agora vem o trabalho de construção. Então vamos lá, Romanos capítulo de número 10. Você já sabe como a fé vem. Aqui eu já te falei muito sobre isso. Então, Romanos 10, ele está falando bastante coisa, o fim da lei é Cristo. E vamos ler a partir do verso 14, mas a tônica é 17. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ele começa fazendo uma pergunta. E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? Agora ele vai citar Isaías 52, 7. E como pregarão se não forem enviados? Aí falam como é a pessoa enviada lá. Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Agora todo mundo vai crer, ele diz. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, vai lá em Isaías 53, 1. Quem acreditou na nossa pregação? Ele cita só uma partezinha do verso. Agora Paulo mostra como que a fé vem. E assim a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, e a pregação e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Está a palavra de Cristo na tua Bíblia? Ele não está dizendo palavra de Deus. Ele está dizendo palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? O Evangelho, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então como é que a fé vem? Essa de fé em fé que nós estamos pregando. A fé vem pelo conhecimento, conforme eu vou ouvindo o Evangelho. Eu vou tendo informação do Evangelho. Então esse conhecimento vai me trazendo fé. A fé vem pelo conhecimento. Agora a fé errada também vem pelo ouvir. Se você está num lugar que só prega lei, judaísmo, voto, sacrifício, campanha, exploração financeira, essa fé errada, essa fé humana, que não tem apoio no Evangelho, vai ser o que está dentro da pessoa. A fé das campanhas, tem lugar que só acaba uma campanha, começa outra, eles vivem de campanha. Tem pregador da televisão que não prega nada do Evangelho da graça de Deus, e a igreja dele fala que tem até graça no nome. E é só campanha, 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 campanha. Vocês estão entendendo? Eles vão ouvir tudo isso, e isso não é a verdadeira fé que vem por meio da pregação do Evangelho. Então como é que a fé vem? Essa de fé em fé. Eu criei em Jesus Cristo o fundamento. Agora começa a construção. Eu vou começar a aprender sobre o perdão dos pecados. Eu fui perdoado. Eu fui justificado e minha fé, vocês estão entendendo? Eu estou ouvindo. Eu me tornei um filho de Deus. Eu fui reconciliado. Fui selado com o Espírito Santo da promessa. Estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Começa a pregação do Evangelho que vai trazendo a fé. E eu vou crescendo na fé, crescendo no conhecimento do Evangelho. É uma coisa lenta, meus irmãos. É uma coisa trabalhosa. A igreja é uma coisa trabalhosa. É que nem uma lavoura, você ara a terra. Joga semente. Tem que tomar um cuidado contra tudo aquilo que vem para tentar destruir a semente. O que eu semeei de semente aqui na igreja há anos. E tentei, dentro da minha capacidade, tomar o máximo cuidado para não vir coisa estranha, para proteger o rebanho. É uma guerra. As pessoas às vezes falam assim, repete muito, mas aí está a proteção. Vocês entendem isso? É que nem uma lavoura, você joga semente, tem um monte de concorrência para matar aquilo que foi posto no coração. Então você trabalha e luta e limpa tudo aquilo. Para que a fé pura do Evangelho, o ouvir do puro Evangelho vem caindo dentro da pessoa, ela começa, nossa, eu fui salvo, eu não perco a salvação. Nossa, fui justificado, perdoado, inocentado na cruz. O diabo foi aniquilado, não tenho mais medo do diabo. Tudo isso na cruz foi resolvido. Estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Não há mais condenação para mim. Eu fui reconciliado com Deus, selado com o Espírito Santo da promessa. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Está claro isso? Então, volta ao quebra-cabeça. Eu tenho que insistir nisso de novo com você. Cristo é a primeira peça que você põe ali para construir a imagem ao redor dele. Sem essa primeira peça não tem evangelho. Entende? Por isso quando a pessoa for entrar numa igreja, olha em que a igreja centraliza o que prega. Porque se não centralizar o que Cristo fez na cruz e os benefícios que vêm da cruz, é bom nem ficar. Porque eles não estão no fundamento. Então você pôs a primeira pedra do quebra-cabeça, vai montar a imagem do evangelho.
Cristo é aquilo ali, começa com aquilo. Agora começa o trabalho de construção interior no entendimento, uma partezinha aqui que você encaixou, outra partezinha ali. Entende? E para você ter domínio sobre uma outra peça que você encaixou em Cristo, por exemplo, uma peça que vai encaixar em Cristo, a justificação, uma coisa extraordinária, a justificação. E depois essa peça que você encaixou, não é somente largar ela ali, você tem que absorvê-la, o máximo que você puder, entender tudo sobre ela, para ela formar-se dentro de você em verdade. Aí depois você vai para outra peça, redenção. Encaixou ali, Cristo, justificação, redenção. Você já está vendo alguma coisa a mais. Aí você tem que trabalhar na redenção. Tudo que se fala a respeito de redenção. E formando isso dentro de você, e formando dentro de você, e formando parte por parte. É um trabalho intenso, de uns 10 anos, para que a pessoa amadureça um pouquinho. E aí você vai encontrando a reconciliação, encaixou lá a reconciliação. O que é reconciliação? E você vai sabendo o que é ser reconciliado, encaixou com a redenção, encaixou com a justificação. E você vai tecendo do meio para fora assim, ó. O evangelho vai aparecendo e cada parte dessa que foi acrescida na sua vida, de fé em fé. De fé em fé. Então, muitos que chegaram aqui, que não conheciam nada do Evangelho da Graça de Deus no começo, por que isso, pastor? Por que aquilo? Por que isso? Viviam perguntando, não entendiam nada. Era um monte de porquê, mas hoje, no decorrer dos anos, já estão amadurecidos, entendendo, acabou as perguntas. Sim ou não? A coisa foi se encaixando. O Evangelho da Graça de Deus foi limpando a mente dela do falso evangelho. E é de fé em fé. Cada verdade que eu conheço do Evangelho da Graça de Deus, eu cresço na fé, subi um degrau. De fé em fé. De fé em fé. Cada entendimento que eu vou tendo do Evangelho da Graça de Deus é de fé em fé. Então, como é que a fé vem? Ela vem pelo ouvir. Por isso que eu preciso ir ouvindo. Não canse de ouvir, meus irmãos. Não canse de ouvir. Vai ouvindo. A gente não sabe tudo. Tem texto que eu já preguei para vocês há 10 anos seguidos. E tem hora que eu leio e releio, daqui a pouco abre mais uma coisinha. Abriu mais um pontinho que maravilhoso, acrescentou. É de fé em fé. Vocês estão entendendo como é trabalhoso crescer na fé? O formar um crente maduro? Então isso vai sendo construído dentro de mim, de fé em fé. É um trabalho árduo de palavra, ensino, palavra, de muitos anos. Aí conforme essas coisas foram construídas dentro de mim, o que vai acontecer na minha vida? Criou-se dentro de mim um conhecimento pleno, um conhecimento maduro. Nasceu em mim o escudo da fé. O escudo, essas verdades serão a minha proteção. O que eu aprendi do Evangelho se torna um escudo no meu espírito, na minha mente. E isso é a minha proteção. Eu não preciso ficar, Deus me liberta, Deus me livra, Deus me guarde. Ai, tem misericórdia. Não, eu já não oro mais fracassadamente assim. Eu conheço o Evangelho, o escudo da fé, que é a verdade do Evangelho, está dentro de mim. Então, quando as coisas vêm, eu não vou pedir misericórdia, eu tenho a verdade dentro de mim como escudo. Não vou precisar, Deus me liberta, eu já sei que eu fui liberto, eu não vou ser um coitado cheio de lamentação que nem você vê. A verdade foi construída em mim. Então, quando a mentira vem, ela encontra escudo em mim. Um homem ou uma mulher maduro, com a mente madura, firmado, que foi edificado no Evangelho, ele tem um escudo da fé. E nada vai penetrar, é o crente maduro. Aí vem a mentira, bate e volta. Depois que você entendeu, olha, você fazia campanha, fazia voto, veio do reteté, da gritaria, deve ter dado muito dinheiro lá, né? Mas agora que você entendeu o Evangelho da Graça de Deus, vê se essas coisas entram em você. Vê se essas coisas... Liga aí um programa de televisão. Vê se aquilo que é bonito
lá, e não é o evangelho, vai entrar em você. Você tem um escudo. O escudo da fé, aquilo bate. Você pode entrar em qualquer igreja. Desde pentecostal, pode ir em tudo quanto é igreja. Se você está firmado no evangelho, você vai captar imediatamente o que aquele pregador está falando, porque você tem um escudo formado com a verdade em você. E não é qualquer coisa que vai entrar mais na tua mente, que vai bater e entrar no teu coração. O escudo da fé. O escudo da fé nada mais é que um conhecimento pleno da verdade que foi construído dentro de você, de fé em fé. De fé em fé. Vamos lá, Efésios capítulo 6. Vamos falar sobre o escudo da fé. Efésios capítulo 6, Paulo está falando sobre a armadura de Deus. No verso 10 ele fala, nossa luta não é contra carne e sangue. Nós vamos entrar nisso. Ele está falando sobre a armadura de Deus e ele vai descrever as peças da armadura. Se você for ver, as peças da armadura nada mais são do que o evangelho da graça de Deus. Olha lá, verso 15. Calçai os pés com a preparação do quê? Do evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? Aí eu entro na graça de Deus. Deus nos reconciliou. Estou em paz com Deus, Ele está em paz comigo, né? Então meus pés vão estar calçados com o evangelho da paz. Olha lá, olha o verso 17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito. O que é o capacete da salvação? Eu conheço tudo sobre salvação pela graça de Deus. Formou um capacete na minha mente. A mentira vem e bate, eu estou protegido, eu não sou atingido mais na minha mente, porque a verdade da salvação eterna formou um capacete na minha mente. Minha mente não é penetrada com qualquer falsa doutrina. Mas nós vamos falar sobre o escudo da fé, que é o verso 16, olha lá. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo é de quem? É da fé. Como é que a fé vem? Vem pelo ouvir o evangelho. Ouvir o evangelho, de fé em fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Se você for assistir aqueles filmes antigos, vinha aquele exército, né? Contra outro exército, e vinha um exército, geralmente um estava atrás das muralhas da cidade, eles acendiam um monte de flechas com material incandescente na ponta das flechas. Sim ou não? Lembra disso? Eles vão lançar milhares de flechas contra o inimigo. Ou então, quando o inimigo vinha de fora, a porta da cidade era feita de madeira. Então eles vinham com milhares de flechas com material incandescente, acendiam todas as pontas das flechas e lançavam de uma vez. E as flechas vinham, fincavam na porta e queimavam a porta, caía para que eles pudessem entrar na cidade. Então o que ele está dizendo? Embraçando sempre o escudo da fé. O que é esse escudo? Esse escudo da fé é formado pelo conhecimento do evangelho. Conhecimento do evangelho da graça de Deus. Então eu vou embraçar o escudo da fé, que são os dardos inflamados. Todas as falsas doutrinas, os falsos temores, os falsos ensinos, tudo que vem contra nós para tentar nos tirar do evangelho da graça de Deus. O que vai acontecer? Todos esses dardos inflamados vão vir, mas o escudo da fé que está em mim, na minha mente, na minha compreensão, no meu entendimento da verdade, essas coisas todas vão vir bater e vou apagar todos. Nada vai penetrar, é indestrutível. O conhecimento do evangelho da graça de Deus, posso dar uma de pentecostal aqui? Conhecimento do evangelho da graça de Deus, quando amadurecido, criou esse escudo em nós, é indestrutível. Não entra mentira, não entra falsa doutrina, não entra exploração, não entra engano, não entra, meus irmãos, venha o que vier, vai bater, vai ser apagado, porque é impenetrável. O escudo da fé, com o qual podereis apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Não entra. Então aí você vai se tornar um crente forte, maduro. Entende isso? E agora eu vou falar uma coisa que eu não deveria. Quando você estiver forte, maduro, as realidades espirituais, você vai se tornar muito mais sensível ao mundo invisível.
quando esse escudo estiver bem formado em você, a tua mente não é mais invadida por mentiras, por enganos. Então a sensibilidade com o mundo invisível, com os anjos, com os seres de Deus, a presença, o sentir esse mundo poderoso e invisível de que Deus está com você, a tua alma está calma, tranquila, não tem mais medo. Então a percepção da realidade espiritual, ela se torna tão real na tua vida, tão real, tão forte. Você sabe que Deus existe. Você sabe que o evangelho da graça de Deus é a verdade. Você está tão ancorado, esse escudo cresceu tanto em você. Meu pai, uma vez, ele trouxe uma semente de jatobá. Quem conhece a árvore de jatobá? Eu de vez em quando eu dou ilustrações lá do meu quintal, que a gente era criança e eu vi tudo isso. E meu pai pôs lá acho que eu já falei desse jatobá, ele trouxe uma sementinha, pôs lá numa latinha. Aí saiu um brotinho assim. E a gente tinha assim, no quintal, quando a gente era criança, era 50 metros de comprimento. A casa era no fundo, e essa parte que sobrava, que eram uns 35 metros, a gente fazia assim uma fileira de milho, né? Lembra disso? Isso há o quê? Uns 50 e trala lá atrás, aqui em São Paulo, né? E meu pai plantou bem no meio do quintal, era 10 metros assim, aquela semente de jatobá. Aquilo cresceu um arbustozinho bonito, fez uma cerquinha em volta, a gente jogava a bola lá naquele quintal, quebrava tudo. E aquilo foi crescendo, e meu pai foi cercando mais alto, até que um dia ela adquiriu uma certa maturidade, que já não se quebrava mais por baixo, o tronquinho ficou grossinho, né? E ele soltou. Aquilo ficou plantado ali algumas décadas. Ela chegou num ponto de se tornar uma árvore que ela passou os 10 metros nossos, e mais uns 5 do vizinho e mais 5 do outro. Aquilo cresceu assim, e ela ficou na sua copa tão grande, gigantesca, que quem diria que aquela coisinha se tornara num pé de jatobá enorme? Eu não conseguia pegar o jatobá, porque era muito alto, era na base do estilingue que a gente derrubava. Naquele tempo ainda tinha estilingue em São Paulo, né? Quem mexeu com estilingue aqui? Tem uns 2 ou 3, ia caçar passarinho, eu fiz muito disso, viu? E vou contar um segredo para vocês, ó. Não posso contar? Agora na internet tem uns estilingues, ela vai falar, pastor faz essas coisas, tem uns estilingues tão aperfeiçoados, eu encomendei um. Vocês não acreditam. Tem uns sites de estilingue, você que gostou de estilingue, né? O pessoal vai dar risada lá, vai falar, esse pastor caiu na carne agora. Não, eu sou assim mesmo. Encomendei uns estilinguinhos assim, ó. Fiz um alvo em casa, em frente de casa tem um monte de eucalipto, de vez em quando eu pego ele lá, quebra um galho no estilingue. Né? Eu, pastor, o senhor faz isso? Faço. Sabe por que eu fiz isso? A minha cunhada, ela tinha alugado uma casa na praia aqui, no litoral norte aqui. E era um condomínio, que você entrava lá, era casa tudo de madeira. De vez em quando ela dava uma chancezinha para a gente fazer uma visita e dar um mergulho lá na praia. Como é que é o nome? Bertioga, né? E outro dia eu fui lá, eu falei, nossa, isso aqui parece antigamente. Vinha até aquele estatuzão, sabe aquele estatuzão? Você jogava assim, lagartão, né? Jogava uma linguiça e engolia inteira. Eu falei assim, eu vou encomendar o estilingue daqueles para fazer mira ao alvo aqui com meu neto, né? Aí eu consegui um estilingue desse, sofisticado. Antigamente a gente fazia forquilha de madeira, borrachadura. Agora tem uns latex, umas coisas assim, nossa, sofisticado. Eu tive até dificuldade de me adaptar àquilo. Mas o jatobá cresceu. Precisamos chamar o corpo de bombeiro para devagarinho conseguir tirar aquela árvore do meio do terreno. Então é assim o escudo da fé, é assim a fé. Quando você amadurece, a coisa cresce, meus irmãos. É indestrutível. Entende? O escudo cresce. Eu não sei se você chegou nisso, você entende essa linguagem. É indestrutível. Então venha o dardo que vier, venha o que for. O que aconteceu? Aquilo vai bater e vai voltar e vai cair, vai apagar todos os dados inflamados do maligno. Tudo por quê? Eu ouvi, a fé vem pelo ouvir, o evangelho foi construindo em mim, construindo na minha mente, acalmando minhas emoções, o verdadeiro conhecimento. Esse conhecimento criou um escudo, eu fui subindo de fé em fé,
De fé em fé. E para terminar, não vamos voltar lá em Romanos, vamos falar isso a semana que vem. E como é que o justo vai viver? Como é que o justo vai viver? Quem é o justo? E como que ele vai viver? Pela fé do pastor? Pela fé do apóstolo? Pela fé do bispo? Pela fé dos outros? Não! Ele vai viver, a sua vida vai ser, a vida dele vai ser aquilo que ele acredita. Se ele aprendeu o evangelho, vai ser de acordo com o evangelho. Se ele aprendeu a falsa doutrina, o desastre vai ser de acordo com a falsa doutrina. Fala assim, amém. Então vamos terminando esta palavra por aqui, no nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus.